Se você é um daqueles pacientes que vive repetindo para o seu dentista que a sua anestesia não pega, e eu vou te explicar se isso existe mesmo, por que se existir e como é que a gente faz para tratar um paciente que a anestesia não pega, tá bom? Assiste comigo, eu sou a doutora Ana Maria Chiaverini e você está nos Dicas da doutora Ana Maria. Se você não é inscrito no meu canal, deixa lá a sua inscrição, depois desse vídeo deixa seu like, seu comentário sobre a sua experiência no dentista com esse parecer da anestesia não pegar, tá bom? Pessoal, sou especialista em cirurgia, né? E tenho uma longa trajetória de conhecimentos aí a respeito de pré-operatório e o momento que antecipa os minutos antes de iniciar uma cirurgia. E quando a gente está preenchendo ali a anamnese do paciente, né? Isso é muito comum o paciente falar para mim, doutora, olha, você tem que dar muita anestesia, que no meu caso a anestesia não pega. E aí, a gente anota isso na ficha e já pode compreender que o caso desse paciente pode ter algumas divergências dos padrões normais, mas não é que seja impossível de anestesiar esse paciente e nem quer dizer que esse paciente vai ter dor, tudo bem? Apenas tomar alguns cuidados que pode ser o seu caso. Se você foi fazer uma cirurgia ou foi fazer uma endodontia, né? Algum procedimento e percebeu que a anestesia não pegou, existem algumas diretrizes que podem estar aí mudando a sua vida nesse sentido, tá bom? Primeira possibilidade da anestesia não pegar, pode ser que a sua ramificação interna de veias, artérias e nervos, né, seja diferente dos demais. Você entra numa classe de alterações anatômicas. 90% das pessoas têm uma fisiologia e tem uma anatomia, você entra aí nos 10% que tem uma anatomia interna diferente. Como faz? Faz diferente. Nós mudamos a forma de anestesiar. É fácil identificar exatamente quando nós damos as anestesias, né, que precisam, e a anestesia aonde a gente quer não pega. Então nós temos que mudar a forma de anestesiar. Tudo bem? Isso é tranquilo, é fácil e por esse motivo não dá para se queixar que a anestesia não pega. Tudo bem? Se você gostou dessa primeira dica, então não deixa de acompanhar o meu guia do pós-operatório perfeito. Eu estou lançando um guia super relevante a respeito do pós-operatório, passo a passo, que você vai acompanhar desde o pré-cirúrgico até o pós-cirúrgico, para você estar bem informado, saber bem do seu caso, saber exatamente o que fazer depois da cirurgia, para não ficar perdido e não sentir dor. Se você quiser saber mais, entra ali na minha descrição e vê como é que você adquire, tá bom? Bom, pessoal, segunda dica para por que a anestesia pode não pegar? Sistema nervoso e estresse. Se você é uma pessoa que já tem um pouco de medo de dentista, medo de procedimento ou um estresse, né, relacionado a esse tipo de protocolo, você é uma das pessoas que não está sozinha nesse mundo. Muita gente tem esse tipo de estresse e é uma adrenalina que cai no organismo e consome todo o anestésico do mundo. Você injeta o anestésico lá, a sua carga de adrenalina, né? Seu receio acaba impedindo, bloqueando completamente a anestesia. E daí, como é que a gente luta com essa situação? O correto, pessoal, é a gente identificar isso. Por mais que o paciente seja consciente e tente se controlar, o estado nervoso, mesmo naquele que não fala, também impede da anestesia pegar. Então a gente dá ali 4, 5, 6 tubetes no melhor anestésico e não pega. Então esse paciente junta provavelmente um desvio anatômico com estado de estresse. Pode acontecer. Para isso, pessoal, é que a gente receita um benzodiazepínico, né? É uma medicaçãozinha que você toma 1 hora antes do procedimento, né? E vem mais aliviado. Olha, pessoal, não tem coisa melhor, tá? Melhor que isso, só sedação inalatória para relaxar, mas a função é praticamente a mesma. Relaxa você, na sedação inalatória você ainda pode dormir. Com o benzodiazepínico você fica tranquilo e não impede a agregação da anestesia nos locais necessitados, tudo bem?
você não tem mais essa capacidade e a anestesia, para você saber, pega muito mais rápido, é alegre, você ri do começo ao fim. É muito bom, vai por mim, tudo bem? Outra questão, né, da anestesia não pegar pode estar relacionado à questão do peso e da massa de gordura do paciente, tudo bem? O sobrepeso de um paciente pode influenciar sim na anestesia. Então a gente tem que fazer um cálculo certinho do seu peso e o número de tubetes que você pode tomar para esse procedimento. Tudo bem? Se você pesa aí a mais de 100 quilos, logicamente que não vai ser a mesma quantidade de anestésico de um paciente que pesa 50, 60 quilos, tudo bem? Então nós temos aí um limite. E existe diferenças de anestésicos. Então vamos lá, um anestésico leve, uma lidocaína, né, ele tem um tempo de ação. Um anestésico mais forte, como a articaína, bupivacaína, tem um tempo de ação mais longo, pessoal. Então isso pode alterar. Às vezes você vai no dentista e fala, nossa, eu tomei 10 anestesias. Peraí, 10 anestesias deve ser de um anestésico mais fraco, tudo bem? Aí não atingiu, devido à sua massa corporal, não atingiu o efeito necessitado. Então o que tem que ser feito? Pela sua massa corporal. O tipo do anestésico deve ser trocado, um anestésico mais concentrado, mais forte, para a gente injetar menos na sua massa corporal, tudo bem? Então, pessoal, não tem assim dificuldade, precisa analisar o caso e resolver. E o seu caso, não fique descrente, ele é resolvível sim, tudo bem? Se você gostou dessa dica, não deixa de comentar, não deixa de entrar lá no meu guia de pós-operatório cirúrgico, perfeito, para você ficar antenado direitinho, e deixa seu comentário para sabermos a sua experiência. Grande beijo, até a próxima!